coisa boa, no meio do povo de Deus, a liberdade. Não é verdade? A palavra de Deus nos diz que se Cristo verdadeiramente vos libertou, são livres. Por isso a liberdade, porque Cristo nos libertou. E é um privilégio para nós estarmos mais uma vez aqui nesse lugar, para algumas pessoas que já estiveram aqui pela manhã, agora para adorarmos ao nosso Deus. E como é bom poder cantar essas verdades, essas maravilhas da palavra de Deus, e cantar canções que nos fortalecem na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada de fé. Já por 2 domingos eu tenho compartilhado aqui com a igreja mensagens sobre este tema, sobre conversão. E parece ser um tema tão simples, parece que a gente conhece tudo sobre conversão. Pelo menos eu tenho essa impressão quando ouço essa palavra de imediato. Uma série de conceitos, de princípios, de questões me vêm à mente quando eu ouço a palavra conversão. Para nós que temos vivência de igreja, para nós que conhecemos o Evangelho, para nós que conhecemos histórias de pessoas que se renderam a Jesus, a palavra conversão ela tem uma série de significados para a gente. Trazem para nós uma série de lembranças. Como eu disse hoje pela manhã, eu quero compartilhar com vocês hoje a mensagem falando de certo tipo de conversão. Uma conversão difícil. Difícil. E a princípio, se é algo tão comum, será que existiria algum tipo de conversão mais difícil do que outra? Eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versículos de 27 a 34. Eu convido você a manter a sua Bíblia aberta, a compartilhar a sua Bíblia com quem estiver próximo a você aí, que por um acaso não tenha uma Bíblia aberta ou nem no celular. Atos capítulo 16, a partir do versículo 27 até o versículo 34. É um texto que conta a história da conversão do carcereiro. Diz assim a palavra do Senhor: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida nesse instante. Nós vamos orar mais uma vez, mas nós vamos todos orar. Quero convidá-lo a fazer uma breve oração. Oração por iluminação do Espírito Santo para as nossas vidas. Faça essa breve oração. Senhor, ilumine o meu coração, o meu entendimento, para que a tua palavra possa vir ao meu encontro nessa noite e de alguma forma falar ao meu coração conforme a realidade dos meus dias.
Amado Pai, no que diz respeito à realidade dos nossos dias, de cada um de nós que estamos aqui, neste templo, mas também dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, sabemos que a realidade dos nossos dias não te é oculta. O Senhor conhece absolutamente tudo. O Senhor sabe o que nós vivemos nessa semana, e o Senhor sabe o que vamos viver na próxima semana. Portanto, nós suplicamos que o Teu Santo Espírito continue a falar ao nosso coração nessa noite e a trazer do trono da graça em forma de mensagem. Que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Nossa oração é para que também nesta semana sejamos verdadeiros adoradores. Que o encontro aqui que acontece nessa noite, neste instante, tenha sido o ensaio daquilo que será a nossa semana. Nós te suplicamos e confiamos em Ti e na Tua graça e no Teu amor. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Duas mensagens. A primeira delas com base no Salmo 51, quando nós vemos então Davi se acertando com Deus. Na semana passada, 2 textos nós utilizamos aqui para falar sobre Israel como uma nação que nasce salva. Que desde o início, quando Deus organiza e estrutura Israel como uma nação, Israel já surge no cenário como uma nação salva por Deus, escolhida por Deus. Mas nós vimos também, com base no texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3, o que a fé, a necessidade da fé nessa caminhada, nessa jornada aqui nessa terra. Enquanto salvos por Deus, escolhidos por Deus, para estarmos com Ele, para andarmos com Ele, precisamos da fé, precisamos da orientação de Deus, mas precisamos também de retornarmos para Deus todas as vezes que decidimos fazer as coisas do nosso jeito. E isso é conversão. Isso também é conversão. Hoje, com base nesse texto de Atos capítulo 16, eu quero convidar você para a gente avançar um pouquinho e ver, como eu disse, sobre uma conversão difícil ou uma difícil conversão. E esse texto, capítulo 16, ele faz parte da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Se você, por favor, olhar aí as páginas da sua Bíblia, se você olha aí, por favor, os versículos finais do capítulo 15, nós vemos Paulo então se organizando com a sua equipe para uma próxima viagem missionária. Eles se organizam, Paulo, Barnabé, e eles se ajustam ali para a segunda viagem missionária. O que Paulo e Barnabé querem fazer? A princípio eles querem voltar, passar por toda a região da Frígia, da Galácia, basicamente onde temos ali a região da Ásia. Eu acho que eu consigo colocar aqui uma canetinha básica para eu mostrar para vocês aqui. Paulo tinha a ideia de passar por essa região aqui. Essa região da Ásia, você vai se lembrar, é a região onde estão as 7 igrejas da Ásia Menor que nós temos no livro de Apocalipse, quando as cartas do livro de Apocalipse são justamente para essas igrejas. Igreja de Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Éfeso, Esmirna, e assim, essa região aqui, onde Paulo tinha passado na primeira viagem missionária, ele quer voltar ali para confirmar os irmãos, a obra, confirmar aquilo que já tinha acontecido na primeira viagem missionária, e ele deseja então rever essa turma. Mas acontece, aí no finalzinho do capítulo 15, que Barnabé quer levar João Marcos. E na primeira viagem missionária, João Marcos tinha irritado um pouco Paulo. E diz o texto, diz o final do capítulo 15, que houve desavença entre eles, entre Paulo e Barnabé, e desavença tal, que eles não conseguem andar juntos ali. Então Barnabé vai seguir com João Marcos para Chipre,
E Paulo vai com Silas seguir para esta região. E Lucas vai se juntar a eles. Então esse é o desejo de Paulo. No capítulo 16, nós temos o início aí da narrativa, da história, dizendo justamente isso. Lá nos versículos 6 e 7, Paulo dizendo, olha, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ou seja, eles estão partindo aqui da região frígio-gálata, e ele quer passar por essa região, mas o Espírito Santo impede que eles vão para este lugar, que eles possam ir para este lugar. E ele vai dizer então que, defrontando Mísia, essa região aqui, eles queriam ir para Bitínia, para esta região, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E Paulo tem a consciência disso. Paulo tem a consciência de que ele é dirigido pelo Espírito Santo. Mas essa viagem está apenas por começar. Isso é o princípio da viagem. Porque logo no segundo momento, eles então caminham. Deixa eu voltar aqui antes, mais uma vezinha. Ali em Mísia, eles vão atracar em Troade. Eles vão parar em Troade. Ali eles já deixaram Timóteo. Porque quando Paulo começa a sua viagem missionária junto com Silas, eles passam por Listra e Icônio. E lá eles ficam sabendo de um certo jovem, temente a Deus, que tinha sido ensinado nas Sagradas Escrituras por sua avó e por sua mãe. E ele então é apresentado a Timóteo. E ele convida Timóteo para seguir viagem com eles. Mas seguindo justamente essa viagem, chegando na região de Éfeso, Paulo entende que Timóteo precisa ficar neste lugar. E ele exorta e ele convence Timóteo para ficar ali nessa igreja, nessa comunidade, para que ali ele possa trabalhar com alguns, advertir outros e ajustar princípios pastorais. Então Timóteo fica aqui nessa região, eles seguem e vão parar em Troade. Chegando em Troade, agora nós mudamos o mapa e nós estamos lá embaixo, aqui é Troade. Paulo tem uma visão. A visão é de um varão macedônio, ou seja, alguém que mora nesta região. E esse varão diz o seguinte: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles caminham então, como nós vemos aí esses dois versículos, navegando de Troade, seguindo na direção aqui de Samotrácia, e depois a Neápolis, então finalmente chegando a Filipos, que é o texto, ou é a cidade onde acontece isso aqui que nós lemos no capítulo 16, versículo 27. Eles estão em Filipos. Paulo está aqui convencido pela ação do Espírito Santo, que se utiliza até mesmo de uma visão deste homem que pede ajuda. E Paulo não tem a mínima noção, a mínima ideia do que isso possa acontecer. Mas aqui, nesta cidade, a história vai caminhar sem o controle do apóstolo Paulo, como assim deveria acontecer. Sabendo que o objetivo foi alterado, ou seja, o objetivo inicial, que era ir para a Ásia, eles então seguem agora o Espírito que diz. E agora com essa visão desse varão macedônio, eles vão parar nesse lugar. Paulo tinha um processo comum de evangelismo. O que Paulo fazia? Paulo se dirigia para as cidades e ele procurava uma sinagoga dos judeus, e ali ele vai e ele começa a pregar, a falar sobre Jesus para os judeus. Esse era o processo. Era o processo que dava certo, deu certo, mas era o processo que trouxe muita confusão para o apóstolo Paulo também, porque é justamente nessas comunidades que essa turma vai botar ele para correr. Mas então Paulo chega na cidade de Filipos e ele procura então por essa sinagoga, e ele encontra um local de oração. Ele fica sabendo que tem um local de oração onde algumas mulheres se reúnem para orar. E lá ele conhece Lídia, uma vendedora de púrpura, uma comerciante da cidade, ao que parece, alguém de boa influência na cidade. E ela se converte, ela e toda a sua família. E ela e sua família são batizadas também. E assim acontece por vários dias, Paulo indo para esse local de oração, para que ele possa falar mais a respeito de Jesus. Mas diz o texto que no meio dessa história toda tinha uma situação inusitada.
Todos os dias eles passavam perto de uma escrava, de uma jovem escrava, possessa de um espírito de adivinhação. Todos os dias. A maioria de nós conhece essa história. E então, quando eles passam por essa jovem, ela vai atrás de Paulo e Silas, e ela começa a gritar: estes são os servos, são homens, servos do Deus Altíssimo, e que conhecem o caminho da salvação. E ela grita isso para a estrada fora, seguindo Paulo e Silas por vários dias. Mas o texto nos diz que, justamente num determinado dia, o apóstolo Paulo resolve colocar um ponto final nessa história. E ele para, e ele expulsa o espírito de adivinhação, e ela era uma escrava, alguém lucrava com isso. E dá uma confusão terrível, porque os senhores dela, os donos dessa escrava, acusam Paulo e Silas de causar grande tumulto no meio da sociedade, naquela cidade. Olha, esses dois homens, eles trazem ensinamentos que não condizem com a nossa cultura, com o nosso ensino, com a nossa religião. Eles estão tumultuando a cidade. Então as autoridades, os pretores, colocam a mão em Paulo e Silas, prendem e resolvem primeiro açoitá-los. Eles apanham bastante, creio eu, e entregam eles, ao final, para um carcereiro. O mesmo que a gente leu aqui a respeito da conversão. Agora olha aí as páginas da sua Bíblia, capítulo 16, versículo 23. Diz assim: depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse como? Com toda a segurança. Olha, prende esses homens, são marginais da pior espécie. E o carcereiro me parece que é daqueles que ordem dada é ordem cumprida. Porque diz aí o texto que ele os lança na prisão e ainda os prende pelos pés. Isso era dado ao pior tipo de ladrão, é para não fugir mesmo. Mas o que acontece? Por volta da meia-noite, e é o texto anterior ao que nós lemos, versículo 27. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantam e oram. E vamos combinar uma coisa. Depois de ser açoitados, acusados, jogados na prisão, já à meia-noite, conseguir orar e cantar louvores é algo muito interessante, que chama a nossa atenção. Diz a cultura hebraica, judaica, que muito provavelmente o que eles cantavam nessas situações eram salmos de lamento. Cantavam salmos de lamento nessas situações. Vou dar um exemplo para você de um salmo de lamento. Salmo 13. O salmo de lamento, o salmo 13, que é um típico salmo de lamento, nos diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando eu relutarei dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Aí você pode falar assim: poxa, mas é isso que eles estavam cantando? Muito provavelmente. Mas olha como continua o Salmo 13. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma ao sono da morte. Ou seja, além do lamento, no Salmo de lamento, tem também a súplica. Mas não para por aí, porque ele continua dizendo, o salmista, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Agora olha como termina o Salmo de lamento: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. O salmo de lamento, geralmente ele tem lamento, ele tem súplica, ele tem declaração de confiança, voto de confiança e uma declaração de louvor. Ou seja, em meio ao lamento, em meio ao sofrimento, em meio à angústia vivida,
É possível sim se lamentar com o coração aberto diante de Deus, mas sem perder a fé, sem perder a esperança na graça de Deus. E apesar disso, ainda é possível louvar ao Senhor. Esse salmista, quando nós lemos este salmo, ele não deveria estar passando por uma situação tão fácil, para ele poder pelo menos umas 3 vezes falar: até quando, Senhor? Até quando? Então Paulo e Silas estão na prisão, e à meia-noite, quando eles cantam, acontece algo sensacional, porque um terremoto sacode os alicerces daquela cadeia, e abre então as portas. O carcereiro, dormindo, desesperado, acorda, e a primeira ação, a primeira atitude deste homem é desembainhar a espada e se matar. Então Paulo e Silas gritam: não faça isso, estamos todos aqui. E acontece todo esse restante do que nós lemos aqui no texto, e que é o texto da nossa reflexão. Algumas conversões, irmãos e irmãs, são mais difíceis do que outras, sim. A grande questão é por quê? De que forma? Eu quero compartilhar justamente essa reflexão com vocês, para que você possa meditar sobre isso. E algumas conversões são mais difíceis porque algumas pessoas estão acostumadas a tomarem decisões importantes na sua vida, em suas vidas, com base em suposições ou primeiras impressões. Olha o que o texto nos diz sobre o carcereiro. Ele decide acabar com a sua vida imediatamente. Por quê? Porque ele supõe que os bandidos fugiram. E essa expressão, essa parte dessa história me chamou muito a atenção. Porque algumas pessoas tomam decisões nas suas vidas, decisões importantes, baseadas em suposições e impressões. Sem tomar conhecimento de situações, na verdade, sem conversar, sem estudarem, sem pensarem, sem refletirem, sem orarem por causa dos problemas, das circunstâncias, com base muitas vezes na própria experiência, sim, que é válido. Eu, quando preguei o primeiro sermão aqui, eu falei a história contei um pouquinho sobre o Capitão América, se lembra? E eu disse: olha, o Capitão América, depois que ele vence a guerra lá no filme, que ele vai voltar para casa, o avião cai no mar congelado, ele fica lá congelado por muitos anos. Quanto? Pois é, isso foi um negócio interessante, porque eu falei aqui que eram 30 anos, e na segunda-feira eu recebi um monte de mensagem: pastor, o Capitão América ficou congelado, foi 70 anos. Falei assim: poxa vida, o livro que eu li, Devocional Pop, está ali dizendo que 30 anos. Eu falei assim: olha, eu tenho a fonte. Mas tudo bem, se fosse um mês, né? Mas 70 anos, vamos lá. Mas ele desperta do sono, ele acorda num mundo novo. Lembra que eu falei isso? O mundo mudou, 60 anos congelado, é outro mundo. E ele tem grande dificuldade em se ajustar a isso. E eu usei essa historinha para contar o seguinte: na conversão acontece a mesma coisa. É como se o indivíduo que não é convertido ao Senhor, é como se ele tivesse congelado na sua história, na sua existência, e de repente um mundo novo se abre para ele, ele cai de paraquedas num novo mundo. E ele precisa ser ajustado, ensinado, dirigido, acolhido, orientado a respeito desse novo mundo, para que ele possa ser integrado à família da fé. Curiosamente, o nosso carcereiro, antes da conversão, ele está dormindo também. Ele acorda também para ser convertido. Então, talvez, justamente com esse medo, imagina, dormir noturno, bandido fugir no turno do carcereiro, complicado demais. Muito, muito complicado. Ver as portas abertas e sem
tomar nenhuma atitude a não ser agir pela suposição. E eu vou me valer dessa situação para dizer as seguintes frases. Muita gente coloca as suas vidas, ou colocam suas vidas em jogo, em risco, quando tomam decisões baseadas em suposições e primeiras impressões. Muita gente coloca em risco, o destino de pessoas próximas a si por causa de decisões baseadas em suposições ou primeiras impressões. Muita gente coloca seus relacionamentos em jogo, em risco, porque tomam decisões baseadas, sim, em suposições e em primeiras impressões. É um risco sempre. Agora, vamos abrindo aspas. O que salva o carcereiro da morte não é o milagre. Não é a cadeia se abrir. O que livra o carcereiro da morte, e é lógico, tudo dentro do plano arquitetado do Senhor do Universo. Tudo. Mas o que livra o carcereiro da morte foi alguém dizer lá de dentro: estamos aqui. Nós vivemos uma época em que o suicídio cresce assustadoramente. Bate na porta, nas nossas portas, nas portas das nossas igrejas, estão dentro dos nossos arraiais, todos os dias. E o que pode fazer sim a diferença entre a vida e a morte na hora do suicídio é alguém dentro de casa dizer: estou aqui. Você não está sozinho. Você não está sozinha ao tomar essa decisão. Estamos juntos. Isso pode fazer muita diferença. É por isso que o apóstolo Paulo então diz: olha, não te faça mal, nós estamos aqui. Então, nós podemos ajudar pessoas nesse caminho da conversão. Porque diante das circunstâncias, muitas vezes amargas da vida, muitas vezes, ficamos perturbados com os acontecimentos e corremos o risco de tomar decisões equivocadas. E uma decisão equivocada gera culpa e um peso a ser carregado por um longo tempo. Você conhece alguém que costuma tomar decisões com base em suposições? Você é assim? Você já enfrentou situações adversas, complicadas às vezes de se contornar, por ter tomado decisões com base em suposições ou primeiras impressões? Isso é marca de uma conversão difícil. E eu pretendo dizer por quê logo agora em seguida. Porque num segundo momento, também precisamos dizer que algumas pessoas, nesse tempo de conversão, encaram o grande obstáculo da conversão, que é substituir suas vontades pela vontade divina. Algumas conversões são mais difíceis, porque para algumas pessoas o grande obstáculo da conversão será substituir a vontade de Deus pela própria vontade. Eu olho para esse carcereiro e eu imagino, logicamente, que ele é um funcionário público. Talvez um soldado de Roma. Se não, alguém que lida com soldados. Alguém que está acostumado com a autoridade, que sabe o que é autoridade. Que sabe o que é se submeter a uma autoridade. E o texto nos diz que quando acontece da prisão se abrir e ele perceber que Paulo não tinha fugido, ele se prostra diante de Paulo e Silas. Isso é um sinal de rendição, de submissão total, de entrega, de baixar as armas. Mas a pergunta que ele faz é a pergunta derradeira, e talvez a pergunta mais importante de uma vida: o que eu preciso fazer para que seja salvo?
A pergunta é, onde é que ele aprendeu isso? De onde ele tirou essa ideia de que ele precisa ser salvo? É um romano. De onde ele entende ou entendeu, quando ele percebeu essa necessidade de ser salvo? E talvez para ele, salvo do quê? Essa é a grande pergunta dele, mas talvez, eu fiquei pensando, bom, pode ser que quando ele joga Paulo e Silas na cadeia, e antes dele dormir, ele fique ali escutando a oração de Paulo e Silas. E talvez ele tenha escutado Paulo orar mais ou menos assim: Senhor, Tu és o grande Deus dos céus, da terra, do universo, o Deus ao qual servimos. É porque nós servimos a Ti que nós estamos aqui nessa cadeia, nessa noite, presos aqui. É por causa do Teu Evangelho que nós fomos açoitados. Dá-nos a graça de nos libertar deste lugar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos libertar deste lugar. Ou então, Senhor, faça assim como o Senhor permitiu que acontecesse com Sadraque, Mesaque e Abdenego, teus servos no passado, que diante do rei, diante de uma situação onde a fé daqueles homens foram colocadas em xeque, eles disseram diante da autoridade, diante do Nabucodonosor, falei assim: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, não tem problema, nós vamos continuar fiéis a Deus. Então, e já que eles cantavam os salmos, o saltério, quem sabe eles não tivessem cantado alguns salmos, e eu estava simplesmente folheando. Talvez eles cantaram Salmo 98, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Talvez eles estivessem cantando, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Talvez eles estavam cantando o Salmo 101, cantarei a bondade e a justiça a Ti, Senhor, cantarei. E tantos outros, pense neles cantando o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Fato é que, de alguma forma, existe uma necessidade, um vazio no coração deste homem, e que se manifesta como a necessidade da salvação. Ele precisa ser salvo. Agora, existe uma outra explicação, creio eu, seja melhor. Basta a gente lembrar o que dizia a jovem adivinhadora. O que ela dizia sobre Paulo e Silas? Esses são servos do Deus Altíssimo, que conhecem o quê? O caminho da salvação. Essa é a história da condenação desse dia. Por que esses homens foram presos? Isso começou um tumulto. Foram acusados de tumultuar a cidade. E uma jovem que ficava ali no centro da cidade, na praça principal, sempre prestando lá o serviço de adivinhação, cantava todos os dias, gritavam em volta deles, dizendo: olha, estes são servos do Deus Altíssimo, que conhecem o caminho da salvação. Então, esse carcereiro está lá de noite, na cadeia, vendo tudo aquilo, há um terremoto, as cadeias se abrem, ele junta isso tudo na cabeça e fala assim: pera lá, tem algo acontecendo aqui. Senhores, o que eu faço para ser salvo? Talvez salvo da morte certa, porque as cadeias se abriram. Talvez salvo de si mesmo, de suas escolhas, de sua culpa, dos seus pecados, que agora são desvendados diante dele. Algumas conversões são mais difíceis, porque o grande obstáculo da conversão para algumas pessoas é substituir a própria vontade pela vontade de Deus. Tem gente que diz isso: isso eu não mudo, isso eu não abro mão, minha vontade. Não, lutei muito para chegar até aqui, não posso abrir mão disso, não posso negociar, e nem adianta. O carcereiro se prostra,
E ele quer saber: a vontade de quem precisa ser satisfeita para que eu seja salvo? Eu preciso atender a vontade de quem para ser salvo? Como é que eu faço? É alguém que está disposto a abrir mão da sua própria vontade para se submeter à vontade de Deus. E aqui está todo o cerne dessa meditação, desse sermão. A conversão difícil é essa. Quantas pessoas que nós, às vezes na nossa experiência de vida com Deus, podemos nos lembrar do dia da nossa conversão, ou do momento em que, num determinado tempo da vida, Deus falou de uma maneira conosco sem igual, e aquilo para a gente é um marco. Então podemos dizer: nós somos convertidos sim, mas quantas vezes nós lutamos com a nossa vontade e a vontade de Deus? Quantas vezes nós não confundimos isso? Colocamos a nossa vontade na frente de tudo e pedimos: Deus, resolve isso aqui, faça isso acontecer. Mas por último, algumas conversões são muito difíceis. Porque para algumas pessoas que se rendem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, dependem que outras pessoas as instruam acerca de Jesus em sua palavra. Deixa eu trocar isso em miúdos aqui. Quando a gente olha aí o texto de Atos 16, a partir do versículo 27, olhando a ordem dos acontecimentos, a ação de Deus miraculosa abrindo a cadeia, o carcereiro com suas atitudes, e ele se prostra. Quando ele pergunta para Paulo e Silas: o que eu preciso fazer? Imediatamente a resposta vem: crê no Senhor Jesus e será salvo. Simples a resposta, direto, simples. Mas só isso, só isso. E Paulo e Silas poderiam então seguir daí dizendo o seguinte: então, você crê? Creio. O que mais? Vamos fazer uma oração. Senhor, aqui é o carcereiro se rendeu, declarou que crê em Jesus Cristo e assim quer receber a salvação que o Senhor pode dar. Em nome de Jesus, amém? Paulo e Silas vão para o seu lugar, o carcereiro segue a sua história, cada um fez a sua parte. Mas não é assim que a história acontece. A história nos diz que depois que isso acontece, Paulo e Silas pregam uma palavra de Deus para eles. Para ele e para toda a sua casa. É preciso, diante de uma decisão, é preciso instrução. É preciso mostrar o caminho, é preciso dar orientações. É preciso, de certa forma, seguir um pouco mais, avançar um pouco mais. E isso, irmãos e irmãs, e deixa eu chamar a sua atenção, você que é membro, principalmente da Igreja Presbiteriana Casa de Pedra. Porque quantas vezes nós vamos que nós organizamos, pessoas vão se render a Jesus, vão se render, vão se curvar diante de Jesus, na frente da igreja, nos nossos encontros, nos acampamentos, no encontro de casais, de jovens. É fato, é possível, porque Deus toca no coração das pessoas, nos constrange, nos quebranta para a gente se derramar diante de Deus, sim, e dizer: Senhor, eu quero isso. Mas não é só isso. A gente precisa caminhar um pouco mais com essas pessoas. A gente precisa instruí-las na palavra, pregar a palavra para elas, porque algumas condições são mais difíceis. Porque algumas pessoas, ao se renderem a Cristo, precisam de ser inseridas na vida de Cristo. E quem precisa fazer isso? Eu e você. Nós.
perceba que Deus fez a parte dele na ação sobrenatural. Paulo e Silas estão na parte dele. Acontece a conversão, sim, a disposição em se render, mas é preciso ir um pouco mais além. Então, Paulo e Silas, depois de ensiná-los, ele ainda precisa aplicar o certificado de conclusão dessa história e vai batizá-los. Recebam o selo. Recebam o selo. O certificado de que vocês fazem parte da família da fé. Mas isso acontece em meio a uma série de situações onde a pregação precisa estar em meio a tudo. Essa semana recebi uma visita de um jovem adolescente, que participa com os nossos adolescentes aqui dos encontros de quarta-feira. Então o nosso secretário, que também é o pastor aí, que trabalha com essa meninada, falou comigo: pastor, tem um adolescente querendo conversar com o senhor. Falei: tá bom. Sobre? Que adianta eu trabalho para eu não ser pego tão de surpresa? Falei: ele está com algumas dúvidas. Tá bom, marcamos. Ele veio aqui na igreja e a gente bateu um papo. Falei: fala aí, cara. Conta essa história. Ele falou assim: poxa, pastor, essa semana eu estava com os adolescentes, eu frequento lá com eles, e o Rogério pregou sobre arrebatamento. Falei: que? E aí? Estou morrendo de medo de ficar nesse negócio. Falei: cara, que bom. Que bom. E ele fez uma série de perguntas sobre. E a gente foi conversando. Mas o que o Rogério falou lá? Ele não se deixou só no susto, não. Ele falou assim: não. Ele falou que Deus nos salva. E que para o salvo isso não vai acontecer. Falei: que joia. Falei: que mais? Ele disse: eu preciso conhecer um pouco mais. É alguém que já se rendeu. Ele disse: eu preciso ser batizado, pastor. Preciso ser batizado. Como é que eu faço? Falei: cara, depende da sua disposição. Você pode estar aqui todo domingo às 9 horas da manhã, que eu vou te colocar numa classe de escola dominical com um professor zero bala, um cara que sabe muita coisa aí para te colocar nesse caminho. E eu disse: acho que no domingo aperta. Eu falei: então escolhe outro dia da semana, eu me encontro contigo, nós vamos estudar um pouquinho, eu vou te mostrar quem é Jesus. Topa? Topa. Tem Bíblia? Não tem. Falei: é agora. Não, a Bíblia. Entreguei. Falei assim: mesmo horário, mesmo bate-canal? Pastor, sexta, 3 horas da tarde. Falei: que legal. Sabe o que esse adolescente precisa? Ele não está aqui hoje, por isso que eu estou tendo a liberdade de falar isso. Ele precisa ser acolhido aqui, principalmente por nossos adolescentes. Já tomou a decisão sozinho, gente. Família não cristã, no trabalho de adolescentes, recebe a mensagem lá e vem bater na porta da igreja para fazer a mesma pergunta: o que eu preciso fazer para não ficar para trás? Era fácil, não? Só fazer uma oração? Mas precisa mais. Porque algumas conversões são mais difíceis. Porque pessoas que tomam decisões que se rendem a Cristo dependem de que outras pessoas. Mas não é, não. Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Ide. Pregar o Evangelho
toda criatura. Conta a história, ou uma ilustração, que um certo homem comprou uma pequena propriedade que tinha um poço de água, velhinho. E ele estava ali dando uma olhada no poço, e uma vizinha passou perto e disse: "O senhor comprou essa casa?" "Sim, comprei." "Sim, cuidado com essa água desse poço, porque a família que era dona desse poço aí, dessa propriedade, morreu toda envenenada com a água desse poço." E ele disse: "Fica tranquilo, eu vou dar um jeito. Eu vou comprar tijolos, eu vou reformar ali a parte ali de fora ali, vou trocar essas cordas ali, vou deixar ele bem bonitinho, vou ajustar tudo, ele ficar novinho e não vai ter problema nenhum, e a gente vai poder tomar da água tranquilamente." Será? Logicamente eu e você pensando: não é assim. Não dá só para reformar o poço e deixar a água que está lá dentro dele contaminada. A conversão precisa trazer isso sobre as nossas vidas também. Conversão não é só um ajuste do exterior. A conversão acontece de dentro para fora. A conversão não é só um maquiar nas aparências, mas é algo que nasce do Espírito invadindo o nosso coração e sim se materializando nas nossas ações. É de dentro para fora. No entanto, pessoas têm dificuldades com isso, porque, em primeiro lugar, estão acostumadas a tomarem decisões com base em suposições e em primeiras impressões. É difícil se renovar porque algumas pessoas simplesmente veem na conversão um dos seus grandes obstáculos, que é substituir as suas vontades pela vontade de Deus. E ainda, o pior de tudo, é que algumas pessoas, quando se rendem a Cristo, precisam ser ensinadas, apresentadas a Cristo, a sua obra, o plano de salvação. Eu falei isso aqui no sermão, aqui na semana passada, que Deus fez na minha obra, na minha vida, a minha história, a história de Deus, e onde essa história se conecta, e eu conto apenas isso para as pessoas. É assim. É isso que a conversão faz. É isso que a conversão precisa fazer. Agora perceba que existe uma participação humana nesse processo. Nós somos agentes de Deus neste processo de concretização de uma conversão, de uma rendição total a Jesus todos os dias, de substituição da vontade própria, humana, para a vontade de Deus, de imersão na vida de Cristo. Nós somos participantes disso. Ajudar as pessoas a ter uma transformação real de suas histórias. Dizem que na Inglaterra, tempos longínquos, pegaram um jovem príncipe e armaram uma estratégia para desmoronar com aquela família real. E fizeram o seguinte: pegaram os mentores do príncipe e colocaram no lugar dos bons mentores os piores do reino. Gente pecadora, gente que transgredia as leis, insubordinados, maldizentes, tiranos, gente de vida réproba, e colocaram essas pessoas para tomar conta do príncipe, pensando que no futuro o príncipe fosse aprender com eles tudo que era errado, e chegasse no dia dele ser o rei, fizesse tanta coisa errada a ponto deles tirarem o trono dele. Mas a história conta que houve algo que eles não contavam em tudo isso. Diz um historiador que todas as vezes que eles chamavam o jovem príncipe para fazer alguma coisa,
errada. Todas as vezes que ele chamava o jovem príncipe para ir em algum lugar que ele não deveria ir, todas as vezes que ele chamava o jovem príncipe para burlar alguma lei, fazer alguma transgressão, qualquer coisa, qualquer pequeno delito, qualquer crime, diz que o jovem príncipe dizia: eu não posso fazer isso, eu não posso ir. As coisas que vocês estão dizendo, eu não posso fazer isso. E alguém perguntou: mas por quê? Ele falou: porque eu sou filho do rei. Porque eu sou filho do rei. Muita gente na igreja, na sua história de vida, no seu relacionamento com Deus, aprendeu o que é ser servo do rei. Ser servo do rei é fazer o que o rei manda, é cumprir a vontade do rei, é seguir as normas do rei, é não renegar a vontade do rei. Mas o filho do rei se parece com o rei. Deixa eu te perguntar, te fazer uma última pergunta. Sei que você é convertido ao Evangelho, ao senhorio de Cristo, mas você diria que você é um servo do rei ou um filho do rei?